A internet é horrível, certo? Então, quando a gente fala desses indicadores, né, para que a gente entenda a economia brasileira, é importante a gente entender, né, o que vem a ser o produto interno bruto, o que vem a ser a renda per capita, o índice de desenvolvimento humano, certo? E a taxa de emprego e o desemprego, certo? Quando o IBGE, né, faz aquelas amostragens, quando o IBGE faz aquelas amostragens e quando ele chega a uma conclusão de como é o cenário, né, como que está a população brasileira hoje, então é em cima justamente desses indicadores econômicos, né? O produto interno bruto, que se refere a todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado país, estado ou cidade, né? Então, de um lado, a gente tem um crescimento nesse PIB, do outro lado, a gente vai ter o decréscimo, né? Vai ter a diminuição desse PIB. Então, esse PIB é todos os bens, né, e serviços que são produzidos em um determinado país, produzido aqui no Brasil, né, especificadamente, que a gente está estudando a política econômica nacional, a economia. Então, entendam, né, que faz parte desses indicadores econômicos o PIB, certo? Se a gente tem um PIB elevado, né, a gente vai ter uma economia em alta. Se a gente tem um PIB, né, que existe um decréscimo, o Brasil vai entrar em recessão, porque ele não está produzindo, né? Ele não está produzindo e a sua economia não está girando, certo? E daí o cálculo do PIB ele é feito a partir da produção gerada pelo setor da agropecuária, vejam bem, agropecuária, indústria e serviços, certo? Em cima desses três elementozinhos, desses três setores da economia, a agropecuária, a indústria e serviços, né? Ou seja, a gente tem um setor secundário aí, o setor terciário, né? Que vem se destacar, e também o setor primário, né? Cadê a pecuária? Né? Também se destaca. O Brasil, a variação do PIB brasileiro entre 1996 e 2016, né? Teve uma variação. Até hoje, né, como é que está esse PIB? A gente vê que o livro de vocês trazem até 2016. A gente sabe que para se sair esse resultado precisa-se de uma análise do IBGE. A gente vê que já esse ano não vai ter contagem, não vai ter a participação do IBGE por conta da pandemia. Então a gente já atrasa um pouco esses resultados, né? A contagem da população ela é feita de 10 em 10 anos. E esses elementos, né, que fazem parte, esses indicadores que fazem parte desse processo econômico, é importante para que a gente entenda toda essa conjuntura, certo? E a renda per capita? O que vem a ser a renda per capita? É o coeficiente entre a riqueza gerada no país, né, e a quantidade de habitantes. Então, eu pego aquela quantidade de habitantes, certo? E vejo com relação com o que se foi produzido, qual a riqueza. O aumento da renda per capita indica a ampliação das atividades produtivas. Se a gente tem um aumento da renda per capita, a gente tem esse aumento, certo? Aumento da renda, das atividades produtivas. As políticas públicas devem estar atentas para o que ocorre, né, no aumento real da renda, ou seja, as pessoas estão tendo acesso aos resultados positivos, como a empregabilidade e ampliação da renda familiar. Então, dentro dessa renda per capita, é importante que a gente entenda, certo? Como que está o nível de emprego, né? De empregabilidade, o número, se a gente for olhar o cenário atual hoje, né? Nós temos, se eu não me engano, são 13 milhões de pessoas desempregadas. É muita gente vivendo à margem, né, da linha da pobreza. É muito sofrimento, né? Então, a ampliação da renda familiar, ela não existe uma ampliação, ela existe hoje uma redução, certo? A renda ela caiu, o desemprego, indústrias fecharam, né? E assim sucessivamente. Então, essa renda per capita, né, o coeficiente entre a riqueza gerada no país e a quantidade de habitantes, né? Isso vai de região também para região geográfica. Cada região geográfica ela vai ter o seu
atual cenário. E o nosso querido Índice de Desenvolvimento Humano, tão conhecido por nós e tão falado, né? É o que vem medir, né? Essa questão do desenvolvimento em cima de quê? Em cima de elementos como educação, saúde, longevidade, né? A renda das pessoas, né? Como é que tá? Por isso que quando a gente recebe um recenseador do IBGE, é de muita importância a gente falar dados precisos para ele, né? Porque através dessa nossa resposta que ele vai ter o retrato de como está o índice de desenvolvimento humano brasileiro. Como é que está a educação? Né? Geralmente eles perguntam qual é o nível de escolaridade das pessoas da casa, do filho, da mãe, do pai, quem estuda, se houve evasão escolar, né? Saúde, se usa a saúde pública, né? O SUS, ou se usa a saúde privada, se tem plano de saúde, a questão do emprego, quantas pessoas trabalham na casa, se é autônomo, se é empresário, se é funcionário público, enfim, todas essas questões, né? A renda, eles dão a margem de renda de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 4 salários mínimos, né? Mostra todo esse cenário. Então, é através dessa análise, né, da educação, da saúde, da questão social, da renda, que vai se ter um aumento ou uma diminuição do índice de desenvolvimento humano, certo? Alguém falou? Ótimo. Tudo bem, Aniele, minha linda. E outra questão importante é a taxa de emprego e desemprego. Tá bom? Então, essa taxa de emprego e de desemprego, né, que é medida através da pesquisa mensal de empregos, né, não é à toa que a gente sempre vê quando a gente assiste alguma matéria, algum jornal, né, ela é feita mensalmente, né, pelo IBGE e que mostra justamente, ela consegue através dessa pesquisa mostrar as oscilações, né, que estão ocorrendo no mercado e prever determinadas situações econômicas, conjunturais e estruturais, certo? Além de identificar as causas do desemprego. Qual a causa do desemprego hoje no Brasil? Né? Por mais que a gente venha se alastrando por uma crise econômica, né? Hoje a gente pode justificar como que venha sendo a pandemia, né? Muitas empresas fecharam, né? Muitas até pessoas que trabalham em casas de outras pessoas, né? As domésticas foram afastadas de emprego, porque muitas moram nas periferias, né? Isso a gente vê muito em cidade grande, certo? Em cidades mais desenvolvidas. As patroas não querem porque não é aquela funcionária que dorme na casa, ela vai e vem todos os dias, né? Então, houve o número do desemprego aumentou absurdamente, tá certo? O Brasil passou ou passa, eu creio que ele ainda passa, né? Por um período de recessão econômica, onde essa realidade interferiu justamente na taxa de desemprego. Então, foi através dessa queda, né, desse produto interno bruto, dessa renda per capita, desse índice de desenvolvimento humano, de todos esses elementos que fizeram com que houvesse uma evolução na taxa de desemprego. Então, a gente pode ver aqui, ó, se em 2013 nós tínhamos 6,2, né, no quarto trimestre, de pessoas desempregadas. Em 2017, no quarto trimestre, nós tínhamos 11,8. Vejam no segundo trimestre de 2017, né? Então, é um aumento que vem aí realmente progredindo com o processo de recessão da economia brasileira. Tá bom? Eu vou concluir para vocês esses fatores, certo? Falta agora a balança comercial e a gente deixa para um contexto geral da economia nas próximas aulas. E o que vem ser essa balança comercial, né? Ela é definida a partir da diferença, certo? Entre as exportações e as importações do país ao longo de um período, certo? Então, o que entra e o que sai. Como eu estava falando para vocês, hoje o país é um país agroexportador, onde vem se destacar na produção, né? E na exportação da soja, da laranja, já foi ou é atualmente também da carne, né, da carne bovina, mas ele também já foi um grande exportador de café,
né? E vários outros, hoje é do café, mas já foi, né? Bem mais na primeira revolução, na primeira fase da Revolução Industrial, certo? Então, essa balança comercial é justamente essa diferença, né? Essa definição que dá entre esse superávit, que é quando o valor das exportações supera o das importações. Será que o Brasil, né, ele exporta mais do que ele importa? Né? Ou será que ele vende mais, né, do que ele importa? Então, essa balança comercial ela é responsável por esse equilíbrio, por entender o que vem a ser as exportações e o que vem a ser as importações dentro desse cenário econômico brasileiro, certo? E daí a gente vai ver que vai existir o valor agregado ao produto, certo? Para existir esse superávit, né? Ele vender mais, né? Exportar mais do que importar. Outra questão importante, está dentro do cenário econômico brasileiro, dentro do setor primário, né? O Brasil ele é um líder aí em exportação no setor primário, a questão da mineração, das ligas metálicas, né? Não só de ordem vegetal, né? Mas nem de ordem animal, mas também a mineração se destaca bastante, né? A questão do petróleo. A gente sabe que os Emirados Árabes, o continente asiático é muito importante nesse sentido, mas o Brasil ele também tem a sua contribuição, tá certo? As exportações brasileiras, vejam aí o boom em 2014, né? Complexo de soja, nós temos 14%, né, voltado a essa exportação de soja. Em segundo lugar, nós vamos ter os minérios. Né? Vejam aí a importância que eu falei para você, da mineração e do petróleo e seus derivados. Né? A carne ela vai ficar em quinto lugar, os complexos de carne. Então, a gente ainda tem aí a mineração, né? O petróleo e seus derivados e a questão metalúrgica da siderurgia como segundo lugar. Então, esse é o cenário, certo? Das exportações recentemente, tá bom? Então, pessoal, vocês não esqueçam, certo? De que quando a gente está estudando a economia brasileira, não esqueçam de entender, certo? Que é importante a gente saber o que vem a ser, certo? O produto interno bruto, a renda per capita, o índice de desenvolvimento humano, a balança comercial, certo? Porque todos esses fatores eles vão nos dar um maior arcabouço, uma melhor dimensão do que vem a ser esse arcabouço da economia brasileira. Tá bom assim? Então, na próxima aula, certo? A gente conclui que eu já adiantei algumas coisas para vocês, certo? Do contexto da economia brasileira, certo? É mais uma questão regional de cada região geográfica, certo? A gente sabe que existe uma grande diversidade, uma grande diferença entre regiões geográficas. Então, cada região geográfica, né, a política econômica ela é instituída dentro desse processo de regionalização, como a gente viu em aulas anteriores, e a política a nível mundial, né, onde entra aí alguns elementos a nível internacional, tá bom? Então, vocês vão ter aula agora de Egito, certo? Tentem responder, eu vou colocar no grupo, tá bom? As atividades que são para responder, para que a gente não perca tempo. E na próxima aula a gente fecha, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, Lívia, Rebeca, Raila, Aniele, Isaac, quem mais? Ana Clara, Arthur, Dudu. Vocês compreenderam? Me deem um oi aí. Pronto, ótimo. Tudo certinho. Então, estudem, leiam, assistam, leiam artigos, leiam livros, tá certo? Que isso é de grande importância para a gente entender, compreender como que é essa conjuntura brasileira hoje, esse cenário econômico, tá
certo? A gente vê que ele é volátil, ele pode mudar. O que foi, né, na década de 30, né, na década de 40, no início da Revolução Industrial, no início das primeiras indústrias, né, hoje ela é diferente, né? A gente vive a quarta fase da Revolução Industrial. Nós vivemos a quarta fase, certo? Da industrialização brasileira. A economia hoje ela tem um outro passo, né? Milton Santos trabalha muito o meio técnico, científico e informacional, como eu já falei para vocês, e que se enquadra perfeitamente, né, dentro desse cenário de globalização, de economia perversa, né? A economia dos ricos, onde que os pobres trabalham para os ricos ter o lucro. Essa é a realidade né, do nosso Brasil, né? A concentração de renda, né, a desigualdade social, a fome como um flagelo, né? A fome dói, minha gente, né? Quem já passou um pouquinho da hora de comer sabe que você pensa que está com uma dor, mas não é a fome. Você imagina, né, dentro desse cenário de desemprego que a gente vive hoje, não é querendo ser sensacionalista, né? Mas é o cenário que a gente vê, certo? Pessoas aglomeradas em pequenos, né, espaços, né, nessas aglomerações aí, nessas comunidades, nessas favelas, né, sem perspectiva de vida. É a realidade, né? Não tem um estudo, muitos não têm uma formação, outros quando tem não tem oportunidade, né? Então, é o cenário da conjuntura hoje estrutural brasileira, certo? Então, pessoal, na próxima aula a gente conclui, tá certo? E qualquer dúvida, fiquem aí com a Egito, tá certo? E eu irei colocar as atividades no grupo, tá bom? Para vocês me entregarem e a gente servir como nota, tá bom? Junto com a do AVA. Eu também vou liberar para vocês já fazerem essa, para a gente fechar, tá bom? Pois um cheirão no coração de todos e fiquem com Deus.